Então, o que seria vistas ortográficas? Para definir vistas ortográficas, nós precisamos fazer uma pequena revisão nos elementos de projeção, tá? Então, vocês estão lembrados dos elementos de projeção, né? Nós teríamos um observador, o objeto, as linhas projetantes, o plano de projeção, né? E a projeção do objeto em si. Então, quando nós fazemos, né, a utilização desses elementos de projeção aqui, nós, dependendo do plano, né, nós vamos ter uma vista ou uma projeção diferente aqui no plano de projeção. Então, o sistema que nós utilizamos, né, desde o princípio para obter as nossas projeções, é o sistema cilíndrico ortogonal, onde essas linhas projetantes aqui, elas formam com o ângulo de projeção, com o plano de projeção, um ângulo de 90 graus. Então, é como se exatamente a gente alinhasse o objeto à mesma altura dos nossos olhos, né, para poder fazer essa projeção. Então, a gente se posiciona de frente para o plano, né? O objeto estando alinhado com os nossos olhos, nós projetamos a imagem que nós estamos vendo, né, no plano que está à nossa frente. Isso, né, como é que diz, a exemplificação dos elementos de projeção. Então, como objetivo da aula de hoje, nós vamos representar um objeto através de suas vistas ortográficas e vamos identificar as vistas ortográficas principais de um objeto, tá? Então, eu já falei rapidamente sobre aqueles elementos de projeção no slide anterior, mas agora a gente vai determinar o que é cada um desses elementos. Então, eu tenho o observador, que é o primeiro elemento, é o principal elemento, na verdade, né? Que é a pessoa que vai ver, analisar, imaginar ou desenhar o modelo, tá? Para representar o modelo em projeção, o observador deve analisá-lo cuidadosamente em várias posições. Né? Então, nós vamos ter um objeto, e esse objeto a gente vai analisá-lo, né, com cuidado em todos os seus lados, para poder, né, definir essas vistas ortográficas. Né? Nós vamos ter um objeto, um modelo ou peça, que pode ser um elemento projetivo real ou imaginário, tá? E ele deve ser representado em projeção. Então, nós vamos utilizar alguns critérios para poder projetar esse objeto, tá? Então, que critérios são esses? Nós vamos utilizar os nossos planos de projeção para estar projetando esse objeto. Então, nós já conhecemos 3 planos de projeção, né? Nós temos o plano de projeção horizontal, nós temos o plano de projeção vertical e temos o plano de projeção lateral. Então, esses 3 planos, eles serão utilizados para fazer a projeção dessas vistas ortográficas. Sendo que eu não vou utilizar só esses 3 planos, né? Cada plano desse, ele vai ser duplicado. De que forma? O plano vertical, eu vou ter um anterior e um posterior. Então, eu vou ter 2 planos verticais. O plano horizontal, eu vou ter um inferior e um superior. Então, eu vou ter 2 planos horizontais. E os planos laterais, né, eu vou ter um lado direito e outro lado esquerdo, de forma que eu vou ter um cubo, tá? Os meus planos de projeção, eles vão se transformar em um cubo, e esse cubo eu vou utilizar para obter as minhas 6 vistas ortográficas, que são 6 projeções obtidas a partir destes planos de projeção, tá? Então, o observador, né, ele tem uma função muito importante nesse processo da obtenção das vistas, porque ele vai escolher um lado do objeto para ser à frente do objeto, então ele vai analisar o objeto de frente e imaginar como seria esta projeção. Ele vai observar o objeto de cima e imaginar como seria essa projeção. E ele vai observar de lado, né? Lógico que aqui está mostrando só um dos lados, o lado esquerdo,
mas ele vai observar do lado esquerdo e do lado direito, imaginando como é essa projeção. Então, o observador, ele tem um papel crucial durante a execução dessas vistas ortográficas, tá? Então, por quê? Porque um objeto, né, um único objeto, ele pode ter projeções diferentes de acordo com a visão do observador, se o observador ele não tiver cuidado. Então, se eu observar essa projeção aqui, formada por dois retângulos, né, e eu observar esses 7 objetos aqui em perspectiva, né, eu quero que vocês analisem um pouco aí, rapidamente, esses 7 objetos, visualizando essa vista aqui frontal, tá? E vocês verifiquem se esses 7 objetos, eles têm a mesma projeção que seria essa. Vocês conseguem visualizar que a projeção frontal aqui destes 7 objetos é a mesma projeção, né? Nós não temos as medidas desses objetos, né? Mas quando nós observamos eles de frente, nós temos a ideia de como seria essa projeção. E todos eles dão essa noção, né, da projeção ser 2 retângulos. Então, o observador, ele tem que ter a percepção de como é essa projeção, sendo que essa percepção ela vai ser auxiliada por valores, né? Por exemplo, a gente não vai dar só a peça limpa e seca, a gente vai dar valores que vão dizer os tamanhos, as dimensões dessa peça para facilitar a obtenção dessa projeção, tá? Então, as minhas vistas ortográficas, né, elas são as projeções ortogonais nos planos horizontal, vertical e laterais de projeção, tá? Então, quando eu tenho só um plano, não sei se vocês estão lembrados, lá na nossa primeira aula, quando eu tenho só um plano, eu não consigo visualizar o objeto de forma real. Então, eu só consigo visualizar um dos seus lados e analiso apenas 2 dimensões, né? Por exemplo, a largura e a altura, ou a altura e a profundidade, né? Ou a largura e a profundidade, isso aí vai variar de acordo com o plano que eu estou projetando. Então, eu preciso de pelo menos 3 planos de projeção para que o meu objeto ele fique bem representado. Então, eu vou ter aqui, olha, um plano de projeção vertical, um plano de projeção horizontal e um plano de projeção lateral. Cada um desses planos vai me dar uma vista ou uma projeção diferente, tá? Então, vamos lá, ó. Considerando aqui, né, o meu objeto, que é essa casa. Então, o observador, ele se posiciona inicialmente de frente para o plano vertical. E ele vai analisar esse lado do objeto, essa vista, e vai projetar essa vista no plano vertical. Essa daqui vai ser a nossa projeção vertical, ou, né, a vista frontal do meu objeto. Tá? Essa vista frontal, ela é escolhida, geralmente, quando ela tem como é diz, de acordo com sua função. Aqui tem a principal função no modelo, na peça, ou, por exemplo, na casa, a gente escolhe como sendo a vista frontal. No caso, a vista frontal é a fachada principal da minha edificação, tá? Aí, eu me posiciono agora acima do objeto, de frente para o plano horizontal. Então, o que é que eu vou ver? Eu vou ver exatamente o telhado da minha edificação, né? Então, eu desenho os 2 retângulos referentes aqui ao telhado, né? Só que abaixo do telhado, eu tenho as paredes da minha edificação, né? As paredes externas. Então, eu vou desenhar de forma tracejada, dizendo que abaixo desse telhado, eu tenho uma parede, eu tenho um elemento, tá? Então, essa projeção aqui é a projeção horizontal. Essa projeção horizontal aqui, ela vai receber o nome de vista superior.
A terceira projeção, né, ela vai ser dada no plano de projeção lateral direito, porque ele fica à direita do meu objeto, tá? Se eu me posiciono aqui de frente para o objeto, esse lado que eu tenho plano, ele é o lado direito. E por isso, ele vai receber, olha, eu me posiciono aqui do lado esquerdo do objeto, e ele vai receber a projeção lateral esquerda, né? A vista lateral esquerda, que é o que eu estou vendo do lado esquerdo da minha peça. Então, no plano de projeção lateral direito, eu vou projetar a minha vista lateral esquerda, que é minha vista lateral. Vocês lembram da reta de perfil, que tinha uma vista lateral? Então, essa daqui é exatamente a vista lateral, como a gente obtinha na reta de perfil, tá? Então, eu tenho aqui as três primeiras vistas do meu objeto: a vista frontal, a vista superior e a vista lateral esquerda. E assim como, né, eu ia obter a épura dessas vistas, o que eu vou desenhar vai ser exatamente a épura, né? Nos pontos eu não obtia a épura das projeções, nas retas eu não obtia a épura das projeções, então aqui eu vou obter a épura também dessas projeções, que são as minhas vistas. Então, olha, o plano horizontal, ele desce aqui, aí eu vou ficar com a linha de terra, né? Acima da linha de terra, a vista superior, a projeção vertical, a vista frontal, desculpa, acima da linha de terra, né? A vista frontal, que é minha projeção vertical, abaixo da linha de terra, a vista superior, que é minha projeção horizontal, né? E ao lado da vista frontal, eu vou ter aqui a minha vista lateral esquerda, porque esse plano de projeção lateral, ele também abre aqui. Então, é como se eu abrisse, né, os lados dessa caixa, desse cubo que vai estar envolto aí o meu objeto, tá? Vamos passando, ó. O meu cubo, ele teria mais ou menos esse formato, tá? Ele estaria envolvendo o objeto e em cada um dos seus lados eu tenho a projeção de uma vista, tá? Em cada um dos seus planos eu tenho uma projeção, tá? E eu preciso primeiro, né, escolher, decidir qual diedro eu vou desenhar, né? Porque depois que esse cubo é aberto, eu vou ter 6 faces, né? Depois que ele tiver planificado, ele vai ter 6 faces. Então, não é todo diedro que eu posso utilizar para obter essas vistas ortográficas, porque em 2 diedros desse meu espaço, eu tenho a sobreposição de imagens. Por exemplo, os objetos projetados no segundo e no quarto diedro, como o movimento, né, de rebatimento, ele fecha no segundo e no quarto diedro, eu vou ter projeções sobrepostas nesses 2 diedros. Então, eu não posso utilizar o segundo e o quarto diedro para obter as minhas projeções ortográficas, tá? Eu só vou utilizar o primeiro ou o terceiro diedro, tá? Um desses 2 diedros é que eu vou utilizar. Por isso que aqui, ó, nessa imagem, eu tinha a projeção vertical acima da linha de terra e a projeção horizontal abaixo, né? Quando eu tenho projeção horizontal abaixo e projeção vertical acima da linha de terra, o meu objeto, o meu ponto está situado no primeiro diedro, tá? Então, vamos aqui adiante. O que é que vai fazer eu escolher esse diedro, né? Então, de acordo com o método Mongeano, né, os países que adotam esse método, eles adotam a projeção ortográfica, que é essa projeção, né, que utiliza o sistema cilíndrico ortogonal no primeiro diedro, tá? A nossa norma, olha aqui aparecendo mais uma norma, que é a 10067, ela vai recomendar o emprego do primeiro diedro.
Porém, em alguns países, como Estados Unidos, Canadá, Holanda, os seus desenhos técnicos são representados no terceiro diedro, tá? Então, nós vamos aprender a obter essas vistas apenas no terceiro diedro, apesar de eu mostrar a vocês como é que funciona também no terceiro diedro, tá? Então, ó, o meu objeto, ele vai estar aqui no primeiro diedro, né? Por razões que eu já falei, nós não podemos utilizar nem o segundo nem o quarto. Poderíamos utilizar o terceiro, mas a norma vigente no nosso país é para a utilização do quarto ou do primeiro diedro. Então, a norma vigente no nosso país é para a utilização do primeiro diedro, tá? Então, qual é a diferença do primeiro para o terceiro diedro? No primeiro diedro, o objeto ele vai estar situado aqui entre o observador e o plano, tá? Já no terceiro diedro, o plano é que vai estar entre o observador e o objeto, tá? A diferença é essa. No primeiro, as linhas projetantes levam a imagem até o plano. No terceiro diedro, as linhas projetantes trazem, né, elas puxam a imagem até o plano de projeção, tá? Então, essa é a diferença. Outra diferença é com relação à abertura desse cubo de referência, tá? A abertura sempre vai ser dessa forma. No centro aqui eu vou ter a vista frontal, acima a vista inferior, abaixo a vista superior. À esquerda da vista frontal, a vista lateral direita. À direita da vista frontal, a vista lateral esquerda. E à direita da vista lateral esquerda, a vista de costas ou vista posterior. Tá? Então, o meu cubo, ele vai ser aberto dessa forma. Então, as minhas vistas ortográficas, elas vão ser desenhadas dessa forma. Eu vou ter no centro a vista frontal, acima da frontal a vista inferior, abaixo da frontal a vista superior, à esquerda da vista frontal a vista lateral direita, à direita da vista frontal a vista lateral esquerda e à direita da vista lateral esquerda a vista de costas ou vista posterior. Então, essas aqui são as 6 vistas ortográficas do objeto, né? Vocês notem que eu tenho aqui, por exemplo, linhas tracejadas, linhas contínuas, né? Eu deveria ter linhas de diferentes espessuras, por quê? Os objetos, eles devem ser desenhados, né, levando em consideração os planos que eles apresentam dentro da sua figura. Por exemplo, né, esse quadradinho aqui, ele pode estar antes ou depois, por exemplo, eu estou vendo aqui na vista superior que essa linha aqui, ela está após essa daqui, né? Porque exatamente, olha, tá vendo esse quadrado aqui em cima? Quer dizer que esse quadrado que está aqui em cima, ele está após essa linha aqui, ó, porque essa linha está sendo representada aqui embaixo, ó. Certo? Então, essa linha aqui, ela deveria ser toda mais espessa do que esse quadrado aqui que está num plano mais atrás, tá? Então, a gente vai representar com linhas de espessura diferente, né, essas distâncias de aproximação que nós temos. Assim como vamos representar de forma tracejada as linhas, né, das partes dos objetos que estão no plano posterior, né, que estão longe das nossas vistas. Nós não, aqui nesse caso eu não estou vendo, eu só estou vendo um quadrado, tá? Um retângulozinho aqui, eu só estou vendo ele, mas por trás desse quadrado eu tenho essa formação aqui de retas, tá? Então, também eu tenho que representar o que eu não estou vendo, tá? No terceiro diedro, olha como é a abertura do cubo, né? No primeiro, eu abro de frente para trás. No terceiro diedro, eu abro de trás para frente,
certo? É o inverso. Então, eu tenho aqui no meio a vista frontal, acima da frontal a vista superior, abaixo da frontal a vista inferior, né? Ao lado direito, eu vou ter a vista lateral direita, ao lado esquerdo, a vista lateral esquerda, e à esquerda da vista lateral esquerda, eu tenho a vista posterior, tá? Eu tenho dessa forma. Quando eu desenho, né, eu tenho que fazer dessa forma, a vista frontal, abaixo dela inferior, acima superior. Do lado direito, a vista lateral direita, do lado esquerdo, a vista lateral esquerda, e à esquerda da vista lateral esquerda, eu tenho a vista de costas ou vista posterior, tá? Vamos adiante. Aquilo que eu falei com relação às linhas, né? Eu tenho uma norma, que é a 8403 de 1984, que ela trata da aplicação de linhas em desenho, né? Tipos de linhas e larguras de linha. Então, assim, ó, eu mostrei aqui 4 tipos de linhas, que são as linhas que nós vamos utilizar nesse primeiro momento, né? Eu vou utilizar uma linha contínua larga para os contornos visíveis. Eu vou utilizar uma linha contínua estreita, tá? Essa linha de contínua estreita, né? Eu vou utilizar aqui, olha, para contornos de seções rebatidas na própria vista. O que é que isso quer dizer? Na própria visão que eu estou tendo, sendo que ela está um pouco atrás, né? Um plano atrás do meu plano principal, eu vou fazer uma linha contínua estreita. Sendo que entre essa linha contínua estreita e essa larga, eu posso ter uma outra linha intermediária. Eu posso ter até 3 espessuras de linhas. Ah, como é que eu vou obter isso? No grafite. Né? No grafite, eu posso utilizar o seguinte artifício. Se eu estivesse desenhando com grafites de diversas espessuras, como eu mostrei já, né? Os grafites que são 03, 05, 07, 09. Então, cada grafite me daria uma espessura de linhas diferente. Mas, por exemplo, eu estou desenhando só com grafite 05. Como é que eu vou obter essas espessuras diferentes? Né? Eu posso obter passando o grafite mais de uma vez. Então, se eu passo ele uma única vez, eu tenho uma linha estreita. Se eu passo ele 2 ou 3 vezes, essa minha linha já escurece, já enlarguece mais um pouco. Né? Se eu aumento a intensidade mais ainda, ela já fica uma linha larga. Então, a gente pode utilizar, né, desse artifício para fazer essas vistas ortográficas, né? E essa linha aqui, estreita, mão livre, nós não vamos utilizar, né? Mas como ela estava no mesmo quadro da norma, eu não pude retirar, né? Porque eu queria mostrar o quadro tal como está lá. E a linha F aqui é a linha tracejada, que é utilizada para os contornos não visíveis, aquilo que está após o meu plano, né, de visualização e que eu também tenho que representar. Como foi o caso, por exemplo, da residência, né, que a gente colocou lá aquelas linhas tracejadas na vista superior. Então, como é que eu vou construir as minhas vistas ortográficas, né? Então, lembrando que ela vai ser construída no primeiro diedro, tá? A primeira vista que eu vou construir é a vista frontal. Depois eu construo as demais vistas, tá? Eu vou representar as arestas visíveis por linhas contínuas e as não visíveis por linhas tracejadas. E eu tenho que diferenciar esses planos em que se encontram essas arestas, né? Eu tenho que colocar linhas de diferentes espessuras. Eu tenho que identificar o meu desenho e colocar a escala que eu utilizei para fazer esse desenho. Por que eu preciso colocar a escala? Né? Porque a partir de agora nós vamos estar representando objetos, que esses objetos eles podem muitas vezes não caber no papel. Então, nós temos que reduzir ou ampliar eles para que a gente consiga representar, né, de forma mais real, mais fácil para o nosso entendimento. Então, eu sempre vou ter que colocar a escala que eu utilizei no meu desenho, tá?